Molossi. Quem é Luiz Molossi? É um colono de Nova Bassano que aprendeu a primeira língua italiano, uma coinedo Vêneto com lombardo, filho de vênetos com lombardos, e saiu de casa com 15 anos para estudar, porque meu pai me dizia sempre: seja honesto, respeite os mais velhos e estude. Eu acho que essa é uma sabedoria para um imigrante, filho de imigrantes também, que não teve, assim como meu bisavô, aliás, meu avô, né, não teve grandes oportunidades, foram praticamente 2 gerações que tiveram que sofrer para que nós pudéssemos estudar e conquistar, vamos dizer, o retorno à origem, à Itália, que é o que vem acontecendo nesses últimos 20, 30 anos. Então, é o Molossi que fez o caminho de volta, que pôde retornar lá nas origens, conhecer os parentes, as pessoas que lá ficaram. E por isso esse desafio todo de fazer com que os meus pais, meus avós, meu bisavô, que foi quem imigrou, se de alguma forma eles tenham que sentir orgulho, é de ver um bassanense no parlamento italiano. Então, é outra vez candidato. Perón, a questão toda é quem tem uma missão, que é o que me parece ser uma das minhas batalhas na vida, não pode fugir da luta, fugir da briga. Eu tenho um compromisso com 12.500 eleitores que me deram a confiança do seu voto na última eleição. E não é à toa que eu sou o primeiro suplente, e isso tem uma história, tem toda uma bagagem de trabalho, né, de compromisso com essas pessoas que nos prestigiaram com o seu voto. Por isso, eu sou candidato, sim. E como é que pretende desenvolver a campanha? Que compromissos assume com os eleitores? A campanha, nessa dimensão de América do Sul, ela tem as suas dificuldades, evidentemente, mas também tem algumas particularidades que são muito positivas. Por exemplo, você ter a possibilidade de também convencer um eleitor de outros países, da China, por exemplo, da Argentina, do Chile, do Uruguai, Paraguai, Venezuela. Então, é um desafio, é uma eleição continental, mas nós temos condições de chegar até os nossos eleitores, apresentar as nossas propostas, as nossas ideias, que é um trabalho que já vem sendo feito. Quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória, eu não vou dizer que eu sou um político, porque eu nunca me pretendi me apresentar como um político, embora a gente faça um trabalho comunitário, sempre no voluntariado, a favor da comunidade, buscando sempre o benefício do coletivo. Então, vamos esquecer um pouco do individualismo que permeia boa parte dos nossos atuais representantes. A minha postura sempre foi do coletivo, de trabalhar para a comunidade, de desenvolver juntos projetos que atendam as problemáticas, que resolvam as problemáticas que são comuns, né? E todos nós sabemos quais são os problemas. Então, a campanha pretendo, sim, que ela seja desenvolvida em toda a América do Sul, sim. Como vê a atuação dos parlamentares italianos eleitos no exterior até aqui? Eu tenho acompanhado com muita atenção, inclusive até os artigos que eu escrevo para a revista Insieme, que muita gente lê, eu sei, em todo o Brasil, fazendo sempre críticas no sentido construtivo, buscando que haja, vamos dizer assim, uma participação efetiva de quem tem o mandato, no sentido de trazer coisas favoráveis à coletividade ítalo-brasileira. E, infelizmente, isso a gente não tem visto, guardadas algumas exceções de algum parlamentar que é mais atuante ou não, e que a gente sabe, vamos dizer assim, todos eles têm as suas intenções, boas intenções, mas na maioria dos casos a gente vê muito individualismo, apenas, vamos dizer assim, o culto à cadeira,
ao status de fazer a representação parlamentar, de fazer a foto com o ministro, dizendo que foi responsável por isso, por aquilo. Então, eu pretendo não ficar assim, apontando os erros, né, dos outros. Cada um sabe o que fez e terá a oportunidade aqui, perante os eleitores, também de dizer o que fez nesses 5 anos, se é que nós estamos falando da última eleição. Então, eu diria assim, falta muito, dá para fazer mais. Quem tem um comprometimento com as questões que são importantes para a comunidade italiana residente no Brasil, e eu me incluo nas pessoas que sabem e têm condições de fazer, que dá para fazer muito mais. Que seja apenas e tão somente para estar junto da comunidade, acompanhando os seus problemas, buscando as soluções, e não simplesmente fazendo viagens e coquetéis ou encontros que não levam a nada. Política se faz junto com a comunidade e, sempre repito, não é no individualismo, é no coletivo. Como é que pretende atuar e prestar conta aos eleitores de seu trabalho? A minha vida profissional, e já são mais de 30 anos de serviços prestados à solução de causas, de problemas, de assuntos até que levam, às vezes, a alguns empresários ou alguns clientes a uma situação até de desespero. Então, em alguns momentos, você acaba agindo mais como um resolvedor de problemas, um conselheiro, uma pessoa capaz de transformar a tua competência, o teu conhecimento em ações que geram soluções de problemas. Na Câmara dos Deputados não é diferente, você tem que buscar apoio primeiro do seu partido, e isso é importante, que não haja vinculação com aquilo que determina a tua coordenação de partido de Roma ou de onde quer que seja. O MAIA, que é o partido a quem eu pertenço, sempre teve essa independência, e isso às vezes nos traz críticas, porque nós não temos vamos dizer assim, muita gente acha que você não se posiciona como esquerda ou direita, então você na verdade não se define. Só que os problemas dos ítalo-brasileiros não são problemas de direita ou de esquerda, eles são uns problemas e todos nós sabemos bem quais são. Então, quem me prestigiar com o voto sabe que vai ter uma pessoa empenhada, e eu repito, empenhada em ajudar a resolver os problemas, e não são poucos. O que pensa sobre a nossa estrutura consular, incapaz de responder às maiores demandas da comunidade italo-brasileira? Uma cidadania, passaporte, etc. Esse é o principal problema aí, que atinge praticamente a todas as pessoas com quem a gente tem contato, com quem a gente convive e que me procuram também, porque no seu escritório você acaba recebendo clientes de todos os ramos, mas também tem aquele que precisa um passaporte, precisa resolver um problema de cidadania. Eu já aviso, eu não trabalho com cidadania, não cobro por esse trabalho, não sou um despachante, mas eu procuro ajudar. À medida do possível, eu sempre ajudo, faço isso voluntariamente na maioria das vezes, e entendo que é o grande dilema. Nós temos uma massa aí de milhares e milhares de pessoas que estão na fila, primeiro para obter um direito que é um direito constitucional garantido, que não se discute. E segundo, que nós temos uma rede consular que é superavitária. Eu tenho números de Curitiba, por exemplo, 2016, que arrecadou 1.250.000 euros com 9 funcionários. Isso é um trabalho extraordinário, quer dizer, uma produção, e nós sempre dizemos que não é culpa do cônsul e dos seus funcionários, são todas pessoas excelentes, trabalham na medida do possível fazendo o seu melhor. O que é preciso é que haja políticas que isso retorne para a nossa empresa, para a nossa filial aqui, vamos tratar dessa forma. O que é arrecadado, e são 16 milhões de euros no ano de 2016, que, vamos dizer, foram para Roma e não
não volta. E o que a gente vê é redução de funcionários, as condições cada vez piores de trabalho, e não vejo solução a curto prazo. A taxa, famosa taxa da cidadania, que já completou 3 anos agora em agosto, foi uma ideia, vamos dizer assim, que passou desapercebida e foi aprovada com, vamos dizer assim, num momento como foi praticamente agora, recentemente, com a emenda, né, dos 100 euros a mais, e se não fosse toda a nossa pressão, toda a nossa movimentação aqui, especialmente aqui na América do Sul, fatalmente hoje nós estaríamos entrando em 2018 com não 300 euros, mas 400 euros. Então, a mobilização ela tem que acontecer o tempo todo. E nós fizemos isso. Tenho orgulho de dizer que em 2017, seja em 7 de abril ou 12 de outubro, nós mobilizamos, sim, as redes sociais, a comunidade. Fomos até São Paulo, pessoalmente, com um grupo de pessoas para protestar, sim. E o resultado todo mundo sabe. Fomos criticados porque foi eleitoreiro. E se você não faz nada, então você é omisso, você não atua. Você precisa, líder, você tem que dizer ao que veio. E o que diz do sistema pré-nota online para os passaportes? Já o qualificaram de monstro informático, mas ninguém faz nada para mudá-lo. O que o candidato diz do problema real de milhares de pessoas? Cidadãos italianos que não conseguem obter documento. Na mesma linha do que disse há pouco, eu diria que diariamente eu recebo solicitações de informações ou de ajuda para o que é um passaporte que a pessoa precisa porque vai viajar, e agora não vamos discutir o motivo, muitas vezes até é para ir realmente fazer compras em Miami, mas é um direito, nós não temos que discutir. Se é um direito constitucional, o serviço público tem que ser concedido. E o próprio cônsul, isso a gente já sabe, ouviu expressamente dele, que é um monstro, realmente um monstro informático. Precisa ser revisto, precisa ser melhorado. E não é através de, o ano que vem, quem sabe, talvez. Eu acho que precisa ter soluções imediatas. Precisamos encontrar uma forma para resolver esse assunto, porque não é possível que você, criando a dificuldade para obter o passaporte, você alimente toda uma estrutura de despachantes que acabam faturando com isso. Eu sei até os números. Várias vezes eu peço para as pessoas que me solicitam uma ajuda, quanto que te pediram para fazer a famosa reserva da vaga? 500, 750, 900, até R$1.000, dependendo da pressa. Então, quer dizer, alguém consegue fazer o pré-nota online. E não é um serviço, vamos dizer assim, que seja ilegal, mas é imoral. Precisa ser visto, isso precisa ser melhorado, e as autoridades, aí incluo as autoridades italianas aqui no Brasil e em Roma, precisam dar alguma resposta sobre isso. Esse monstro tem que ser eliminado. A Itália volta a debater a ampliação do Ius Soli. Como é que vê essa questão em confronto com o Ius Sanguinis? Aceita, por exemplo, algum limite geracional no Ius Sanguinis? Eu estaria, se eu concordasse com esta afirmação de aceitar o limite geracional, eu estaria dizendo que o DNA do meu neto, o sangue dele não tem o mesmo valor que o meu, ou que o meu pai, ou o meu avô. Isso é simplesmente inaceitável. O que eu posso dizer, e que no Brasil a gente tem essa experiência, inclusive já escrevi sobre isso, da diversidade que se torna uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social. O Brasil é um exemplo disso. Nós mesmos, italianos, os nossos antepassados que vieram para cá, foram aceitos como Ius Soli. Não vieram, não são brasileiros, são italianos que acabaram aqui se instalando e aqui formaram famílias, construíram países, como diz a música, abbiamo fatto paese città. E então o Ius Soli funciona bem no Brasil. E o que poderíamos sugerir então? Na verdade é o que já está sendo discutido, que é o tal do Ius Culturae, que é na verdade uma espécie de misto entre os dois,
e poderia atender a essa população que precisa, porque a Itália precisa renovar a sua, vamos dizer assim, a sua população de mão de obra, né? Precisa repor a mão de obra que vem de fora. Então, com as regras bem definidas, à medida de que a pessoa tenha direito pelo tempo de permanência no país, de trabalho ou pelo matrimônio, eu não vejo nenhuma dificuldade que isso possa ser aprovado e ser adotado, vamos dizer assim, um misto dos dois sistemas. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Leis existem. No Brasil, quantas leis existem só não são aplicadas adequadamente. Então, na verdade, isso agora está sendo discutido mais como um tema político para definir quem está de um lado ou de outro, como se um estivesse totalmente errado e o outro totalmente certo. E não é por aí. Eu acho que nós podemos discutir o problema sim, mas limite geracional para a cidadania italiana, eu não concordo, sou contra. A questão de descendência italiana pelo lado materno e aquela dos genericamente ditos trentinos não sai do papel. Que ideias tem sobre isso? Neste assunto, eu diria, não faço muita distinção daquilo que é o problema da fila, da cidadania e do passaporte. O trentino, até desculpem que essa expressão acabou sendo, vamos dizer assim, adotada, mas os italianos do antigo Império Austro-Hungárico, para ser um pouco mais, vamos dizer, simpático com a expressão, têm os mesmos direitos que o italiano como nós, vênetos, lombardos, que estamos aqui. Não vejo diferença nenhuma, inclusive tenho muitos amigos e quando a gente se encontra e conversa, nós não temos absolutamente nenhuma distinção. Aliás, são tão trabalhadores ou até mais do que muitos outros italianos que estão aqui. E não, do meu ponto de vista, não há nada que justifique essa demora da tal da comissão lá de Roma em avaliar, em resolver esses processos. Eu sei que está sendo feito, inclusive no consulado de Curitiba tem uma pessoa que cuida disso, mas é pouco, isso precisa ser agilizado e entra na mesma esfera dos problemas da rede consular que é para atendimento geral. Os trentinos terão todo o nosso apoio, terão toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho para ajudar a encontrar uma solução para esse caso. São todos italianos, não vamos distinguir. E a descendência por lado materno? Esse também é um assunto exatamente igual aos demais que aflige uma série de pessoas. Eu mesmo já vi vários casos e posso até citar a minha família. Se fosse fazer pela cidadania pela família da minha mãe, eu teria 2 irmãos mais velhos que não teriam cidadania porque nasceram antes de 1948. Então isso é um outro absurdo, precisa ser visto, precisa ser modificada essa legislação e nós teremos um empenho nesse sentido. Eu sei que é um assunto complicado, difícil de resolver, muita gente acaba apelando para a justiça, tendo que fazer um processo judicial para ter esse reconhecimento, mas isso precisa ser modificado. Nós vamos nos empenhar nesse sentido também, com certeza. Não podemos discriminar os filhos nascidos antes de 1948, porque são tão italianos ou até mais do que os que nasceram depois. Eu não entendo essa discriminação, isso precisa acabar. Todo o meu apoio para que essa discriminação acabe. Cultura, língua e o Made in Italy. Sua visão e suas propostas sobre esses 3 temas. Nesses assuntos, eu diria assim, me sinto muito à vontade para falar, porque são as temáticas com quem eu mais tenho trabalhado nesses últimos 20 anos. Do voluntariado, da eleição para o COMITE, já 2 vezes, uma eleição, uma reeleição, o fato de ter sido aluno do Centro de Cultura Italiana, financiado com recursos do governo italiano, depois de aluno, professor a convite do saudoso Luigi Barindelli, que viu alguma possibilidade de futuro, na minha pessoa, a quem eu sempre agradecerei, serei eternamente grato.
E depois, até em função de problemas de saúde, eu tive que me afastar, mas foram 5 anos de formação, 5 anos como professor, e desde então, desde 2009, apenas como conselheiro e um grande incentivador do Centro de Cultura, que faz um trabalho extraordinário. Então, algumas pessoas até chegam a sugerir que temos que estabelecer limitações para a concessão da cidadania, como é o conhecimento básico da língua. Eu concordo, eu acho que sim, que temos que ter um conhecimento, embora a lei não preveja isso. Quando você fala de cidadania, não há como você exigir condições para que a cidadania seja concedida. Mas eu sou a pessoa que batalha para isso, procuro, inclusive, sempre que posso, nos meus artigos, sugerir para as pessoas que exijam seus direitos, sim, que batalhem, que briguem, mas que também vejam o seu lado de deveres. Você tem deveres como cidadão de manter o seu endereço atualizado, de informar os nascimentos, casamentos, óbitos e podendo, façam um curso de língua italiana, procurem entender isso, porque a melhor forma de você preservar uma cultura, aliás, a forma natural e a forma tradicional é a língua. Eu tenho o maior orgulho de ter nascido e aprendido primeiro o italiano, que me ajudou muito depois na formação. Em 5 anos eu aprendi razoavelmente a falar o italiano, a ler, a escrever, e tenho o maior orgulho disso. Eu me sinto um cidadão 100%, porque eu entendo, falo, escrevo a língua italiana. E isso é a mensagem que eu quero passar para todos os eleitores. Você não admitiria, então, um candidato que não falasse italiano? É uma questão um tanto complicada, porque eu acabei de dizer que não é previsto na legislação vamos dizer assim, esse requisito. Já tivemos na Argentina, inclusive, na primeira eleição, um senador que não falava, ou falava muito pouco italiano. Eu diria assim que é pelo menos desejável, né, que alguém que vai parlamentar, e a palavra já diz tudo, então parla, né, fale, faça suas manifestações e domine a língua italiana, ou pelo menos se expresse adequadamente. Não estou aqui para criticar ninguém, não quero apontar absolutamente defeitos de outros candidatos, enfim, que todos, na verdade, têm direito, que são cidadãos italianos, né? Mas o falar italiano é fundamental. Isso é uma questão, eu diria assim, sine qua non. Ao mesmo tempo que eu me dedico boa parte do tempo que eu tenho, pode ter certeza que é bastante tempo que eu dedico à questão, à luta pela questão italianidade no Brasil, eu trabalho também com empresários e com assuntos ligados à economia, ao Made in Italy, ao intercâmbio comercial Brasil-Itália. Isso é um recurso extraordinário, nós temos que continuar a fazer isso, nós temos que estreitar ainda mais as relações Brasil e Itália no comércio, nas importações e exportações. Temos inúmeras empresas interessadas em investir no Brasil, muitos brasileiros que compram o produto Made in Italy. Isso precisa ser incentivado, ele precisa ser mantido. E, claro, o Brasil é um país que está em crescimento, tem muita coisa para fazer aqui. A Itália é um parceiro de primeira linha. Basta ver o know-how dos produtos italianos e a qualidade, especialmente na área alimentar, na indústria, na área química. Então, o produto italiano é muito bem visto no Brasil e deve ser preservado. Nada de falsificações, temos que combater a falsificação de produtos, porque isso custa dinheiro, investimento, e quem faz isso o faz porque quer produto de qualidade. Então, vamos consumir sim produtos italianos, vamos incentivar as nossas famílias, que é o que a gente sempre faz, para que continuem comprando os produtos made in Italy. Seu maior orgulho? Bassanense que estudou, que fez o possível e o impossível para vencer na vida, para
conhecer bem a cultura italiana, que é a nossa origem, e, o que é mais importante, não ficar para si, não guardar para si esses conhecimentos, mas procurar passar para os outros, para a família, para os filhos, para os amigos, para os clientes e para vocês, eleitores, que nos prestigiarem com o seu voto. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma pessoa empenhada, uma pessoa dedicada a resolver os nossos problemas. Como você, são milhões neste Brasil, nesta América do Sul. Qual seria ou qual será seu primeiro ato como parlamentar, caso seja eleito? Sem falso moralismo, eu telefonaria para o prefeito de Nova Bassano, dizendo para ele, olha, Nova Bassano, uma cidade de 12 mil habitantes, tem um representante no parlamento italiano. As pequenas comunidades, que é vamos dizer assim, a origem praticamente de toda a economia do Vêneto, ela é baseada nas famílias, nos pequenos empreendedores, aquelas pessoas que lutam juntos em família, não têm medo e trabalham de sol a sol para poder crescer, para poder desenvolver, para fazer o que foi feito na América. Eu, parlamentar, eu quero que isso seja levado ao conhecimento do mundo, que existe sim possibilidade de um filho de um imigrante colono estudar, vencer na vida, ter cultura, poder condividir com a comunidade todas essas conquistas e fazer com que todos nós tenhamos o direito a melhorar, a ter saúde, a ter bem-estar e tratamento digno, cidadania plena, condições de viver de cabeça erguida, de ter do que se orgulhar, dizer assim, eu sou italiano sim, eu vivo na América sim, eu sou brasileiro com muito orgulho, isso não vai ficar esquecido. Nós temos que juntar forças, nós temos que dizer para o mundo que podemos sim vencer os problemas, basta ter empenho, basta ter força e competência. Direto para o eleitor, como é que você vai pedir o voto? Como é que você pede o voto do eleitor? Esse já é o primeiro chamamento, eu diria até com um pouco mais de tranquilidade, me sentindo à vontade aqui, olhando no olho, é dizer assim, se você acredita naquilo que falamos até agora, a mensagem que a gente procura transmitir, é que temos um trabalho, temos toda uma trajetória de vida, de dedicação, de respeito às pessoas, a construção de um futuro melhor para todo mundo. Então, você provavelmente vai receber na sua casa uma carta, um material dizendo, até vamos dizer assim, com elogios ao trabalho que a gente faz, e é natural, porque ninguém se apresenta dizendo que não é competente. Então, mas procure olhar no olho do seu candidato, ver a trajetória, aquilo que ele representa, aquilo que ele fez até o momento, da onde que ele veio, se ele chegou ontem aqui, de repente, e resolveu agora, na última hora, ser candidato porque não tem o que fazer, ou porque acha que pode contribuir, isso não é errado, mas procure olhar a trajetória do seu candidato, procure ver o que ele fez para a sua comunidade e aí você decidirá. Se me prestigiarem com o voto, eu ficarei muito feliz. E pode ter certeza que eu vou trabalhar, vou me empenhar muito nessa campanha e sendo eleito, nenhum de vocês se arrependerá. Podem ter certeza disso. O que é fundamental também é que não adianta boas intenções, ficar vendo na internet as propostas se você não pegar o seu envelope, o seu plico eletorale e não colocar lá X no partido e Molossi escrito bonitinho, com um L só, que é o que vale. É um orgulho ver a tua cédula com o nome escrito. Então, eu espero que dessa vez não fiquemos nos 12.500, mas que nós passemos dos 24, 25 mil votos. E, por favor, votem, não deixem para a última hora, recebam na sua casa o envelope, votem, se precisar de informação, tem nas redes sociais, tem site, as informações estão à disposição. Então, não esqueçam,
votem consciente e, por favor, se eu merecer a vossa confiança, vote Molossi.